E aí, povo? Então, processamento do leite, dando continuidade para esse nosso conteúdo de tecnologia dessa matriz alimentar que é o leite, uma matriz tão rica que, por causa disso, acaba gerando essa complexidade quando a gente fala de tecnologia de leite. Mas a gente vai agora destrinchar, gente, cada uma das etapas que podem fazer parte da tecnologia de processo dessa matriz alimentar. Mas, de uma forma geral, quando a gente olha para o leite, é sempre importante a gente prestar atenção que o manejo do animal é sempre importante. Porque, gente, quando a gente fala de processamento de um produto, a qualidade dessa matéria-prima não deixa de ser importante. Não adianta a gente ter cuidado, né, em todas as etapas desse processo, ou seja, focar nas boas práticas de fabricação, sem a gente prestar atenção na qualidade da matriz alimentar. Claro que quando a gente aqui fala do leite, a qualidade dessa matriz alimentar vai estar diretamente ligada ao manejo direto com o animal, seja a raça dele, a idade, o estado de saúde, a alimentação. Então, nada disso a gente pode deixar de lado. Então, a posteriori, esses animais vão passar por um processo de ordenha, que estão eles aqui, né, aparecendo na granja leiteira. Lembrando que essa ordenha pode ser manual ou mecânica, que isso faz parte da classificação desse leite. Depois da ordenha, esse leite vai ser transportado. Então tá aqui, né, a parte do transporte, que também é uma parte que a gente não pode deixar de lado. Porque, gente, no momento da ordenha, tem que se preocupar com as tetas do animal, com essa prévia lavagem com água corrente, seguindo-se de uma secagem com toalhas descartáveis, para início imediato da ordenha. E aí a gente não pode esquecer que, por conta da alta prevalência de mastite, por conta da entrada de micro-organismos desse ambiente, tem se adotado o sistema de desinfecção das tetas antes da ordenha, por conta, né, dessa alta taxa de mastite. Então, imediatamente, né, após a ordenha, se desinfeta as tetas com produtos apropriados e a gente vai colocar esses animais para alimentação. Por isso que está aqui, ó. Tá vendo? Esses desenhos aqui é para mostrar que os animais vão ser alimentados pós-ordenha. Alguns, às vezes, são alimentados durante a ordenha para não deitarem. E com isso a gente evitar a entrada de micro-organismos pelo esfíncter do úbere. Então, esse leite ele vai sair numa temperatura, né, de ejeção em torno de 35 graus Celsius. Então, é importante, pós-ordenha, a gente pensar na etapa do resfriamento e do transporte com muito zelo e muito cuidado. Porque não adianta a gente realizar uma ordenha adequada, conforme as boas práticas, e o transporte não ser de forma séptica, não está em temperatura adequada. Lembrando que leite do tipo C não precisa ser refrigerado para ser transportado, mas isso foi uma consideração que a gente já viu na aula anterior. E aí, após transporte, esse leite vai chegar na fábrica para passar por seus processos produtivos, para estar sendo submetido, né, a diversas etapas para deixar esse produto apto para consumo pelo nosso consumidor. Claro que, Carol, mas poxa, direto ali eu não posso pegar o leite direto da teta da vaca e consumir? Pode. Mas, claro, você ali não está garantindo, às vezes, inocuidade ao produto. Você consumiu direto da teta, não passou por uma esterilização, por exemplo. Uai, mas esterilização é um método que eu só posso fazer na fábrica. Não, gente. O que os nossos avós faziam, que era pegar aquele leite de saquinho, botar na leiteira e deixar ferver durante um tempo, é uma esterilização. Onde ele está deixando aquele alimento em torno de 110 graus Celsius por 20 minutos. Tá? Então, na fábrica vão ocorrer esses processos para depois chegar ao mercado, né, para esse leite ser comercializado. Então, etapa da produção do leite, nós temos ordenha, recepção, então aqui do ladinho, né, nesse fluxograma, controle de qualidade, que isso aqui está vinculado ao quê? Bromatologia. Bromato, porque bromato é vida, análises físico-químicas,
para a gente garantir que esse alimento está conforme o seu padrão de identidade e qualidade, que está conforme o seu pique. Depois, esse leite pode passar por uma centrifugação, homogeneização, armazenamento e envase. A gente vai conversar sobre cada uma dessas etapas, tá? Mas é importante sempre a gente colocar na cabeça que o leite, ele precisa de cuidados para a gente controlar carga microbiana. Isso é o principal? É o principal. Mas quando eu falo de uma homogeneização, eu não estou falando ali, gente, de carga microbiana. Então, entendam, quando a gente fala de processos que o leite vai ser submetido, alguns são para a gente sim controlar a carga microbiana inicial. Outros são para a gente deixar aquele produto de uma forma mais atraente para o consumidor, para evitar, às vezes, uma rancificação, algum outro tipo de alteração, tá? Não somente. Então, é muito importante a gente não deixar de lado esse tipo de pensamento, tá? Pois bem, vamos começar então pela centrifugação. O importante, gente, é quando a gente fala de centrifugação, é vocês entenderem que centrifugação é um método físico, né? Você centrifuga, você coloca o emprego de uma força centrípeta. Então, eu vou falar mais uma vez, dependendo da etapa do processo, que a gente utilizou uma centrifugação. Então, por exemplo, uma desnatadeira, eu uso uma centrifugação. Na clarificação, também. Tá? Então, só entendam que você pode utilizar essa forma física, né, esse emprego dessa força física da centrifugação, para você estar desenvolvendo métodos diferentes. Então, a clarificação é o primeiro, mas eu vou voltar, né, a falar isso outras vezes. Tá? O que eu quero mesmo que vocês não esqueçam é que a centrifugação ela vai utilizar forças para separar partículas que vão se encontrar em suspensão num líquido. No caso aí, a gente está falando do leite. Então, essas partículas podem ser ácido graxo, micro-organismos ou sujidades, impurezas. Então, basicamente, o fundamento dessa operação vai ser semelhante, como eu falei, na padronização, no desnate, na clarificação, né, onde a gente vai separar partículas. A diferença de uma etapa de um processo para o outro, tipo da clarificação para a padronização, é o tipo de partícula que eu estou separando. Mas eu estou separando partículas, tá? Espero que tenha ficado claro isso, gente, para vocês, sobre a centrifugação. Então, a clarificação, ela consiste essencialmente na gente eliminar do leite as partículas estranhas, leucócitos e outras células através da centrifugação. Ou seja, eu vou aplicar essa força centrípeta sobre o leite para eliminar as partículas mais densas. Então, a velocidade de rotação nesse processo, pensa, gente, que é tipo uma máquina de lavar, uma secadora de roupa, que fica rodando, né, para você separar, tirar a água da roupa que estava ali sendo lavada, né? Então, aplicando essa força de rotação, que a gente vai estar ali para retirar essas partículas. Então, aqui, ó, o ideal é que essa centrifugação aconteça antes da pasteurização, porque eu quero retirar bactérias e células somáticas do meu leite, melhorando o quê? Seu aspecto para o processamento. Tá? Então, eu quero retirar, eu quero fazer ele ficar com menos sujidades, né? Menos fragmentos ali. Então, a ideia é essa, você deixar esse leite com aspecto mais homogêneo, mais límpido, né? Melhorando as suas qualidades. Então, isso aqui permite a eliminação de bactérias mortas, ou até mesmo, né, algum tipo de sujidade maior, mas principalmente essas células somáticas que poderão ser prejudiciais ao leite e seus derivados pela presença das suas enzimas. Então, a gente tem aí essas bactérias e células somáticas, lembrando que sempre quando a gente fala de um processo de ejeção, a gente tem desprendimento das células que compõem o nosso tecido, indo para essa matriz alimentar. Tá? Então, isso vai acontecer naturalmente, gente, é desprendimento, tá, de células. Então, padronização. Então, a padronização, gente, também usa o quê? A centrifugação. Só que o objetivo
é a gente separar essa gordura, uma retirada parcial da gordura do leite. Então, a gente utiliza centrífugas desnatadeiras, sendo a nata utilizada na fabricação de derivados do leite, como, por exemplo, a manteiga e o creme de leite. Então, a gente retira o creme, retira parte, né, dessa gordura do leite. E a ideia é, a gente primeiro retira essa gordura e depois a gente reinjeta até um percentual de 3%, conforme legislação vigente, né? Então, no caso dessa padronização, gente, é isso. A gente retira parcialmente essa gordura, vou mostrar no próximo slide, e depois a gente reinjeta essa gordura. Então, isso é utilizado pela indústria para você garantir um percentual fixo de gordura, porque o leite tipo C e tipo HT, eles podem ser padronizados. No entanto, o leite A e tipo B, não podem sofrer padronização, né? Eles podem sim ser um leite semi-desnatado, um leite desnatado, onde você vai fazer o desnate dessa gordura até aquele percentual da faixa da classificação de gordura do leite. Mas ele não pode ser padronizado. Então, acho que vai ficar um pouco claro para vocês aqui pelo próximo. Então, pessoal, eu acho que vislumbrando aqui essa imagem, né, vai ficar um pouco mais claro para vocês o que é a padronização. Então, a padronização é isso, é a retirada de parte da gordura do leite, tá? E a manipulação desse teor de gordura, tanto no leite ou nos derivados, tá? Porque olha aqui, eu tenho, por exemplo, né, esse aqui é um exemplinho, eu tenho leite que vai passar pela nossa desnatadeira, pela centrífuga que vai fazer o processo, né, de desnate. Então, eu vou ter aqui depois um leite com um percentual de gordura muito baixo, 0,05%. E aqui o creme, né, essa gordura à parte. E depois, por uma válvula de alimentação, eu reinjeto a gordura até atingir o percentual de 3%. E aqui, claro, eu posso ter um restante de creme que vai ser utilizado para a produção de derivados desse leite. Então, esse processo ele vai fazer uma separação desse componente. Lembrando que a centrífuga, lembra, era isso, você vai separar a partícula. Eu estou separando a gordura e deixando ela concentrada para depois eu reinjetar num percentual específico. Então, gente, esse leite ele é aquecido entre 45 e 55 graus Celsius antes da gente separar a gordura. E após a separação, o creme possui um teor de gordura pré-definido. Então, eu tenho um valor pré-definido aqui de gordura e também depois nesse leite que ficou, tá? Que vai ser misturado em quantidade adequada ao leite desnatado para a produção dos diferentes produtos. Porque esse leite daqui, já que eu retirei, né, a maior parte da sua gordura, ele virou um leite desnatado. E depois eu vou fazer essa reinjeção para produzir meus diferentes produtos. Então, isso possibilita, na indústria de laticínios, eu padronizar produtos com teor de gordura constante, como, por exemplo, o leite UHT, que ele é mantido a 3%, né, de gordura. Ou então, esse creme excedente eu utilizar para quê? Para produzir creme de leite, requeijão, queijo, manteiga, entre outros produtos. Então, claro que existem, gente, formas de fazer isso, são através de cálculos. O que eu quero que vocês entendam é o fundamento desse processo, que é exatamente para isso. Que é onde o creme, né, ele vai ser misturado depois num leite desnatado para a gente atingir uma quantidade específica desejada de gordura, tá? Processo de homogeneização, a gente já conversou em sala, mas é sempre bom, né, a gente deixar isso mais claro. Então, a homogeneização, ela tem o objetivo da gente reduzir o diâmetro das partículas, né, de gordura, desses glóbulos de gordura do leite, e evitar a separação do creme por gravidade. Então, o objetivo principal dessa homogeneização é isso. É a gente reduzir o diâmetro dos glóbulos de gordura
e evitar a separação do creme. Os principais, né, gente? Eu vou mostrar depois outras vantagens, né? Mas evitar a separação do creme. Separação do creme. Show! Então, em poucas palavras para vocês, esse processo consiste na gente aplicar uma grande pressão nesse leite, forçando ele a passar por um canal, né, estreito, forçando ele a passar por uma malha de ferro, onde ele vai romper esses glóbulos de gordura. Então, esse processo ele proporciona uma maior estabilidade a essa emulsão de gordura. Então, eu vou dar uma maior estabilidade. Tá? A esse produto. Porque eu acabo evitando, gente, que ocorra um processo chamado floculação. Então, com o processo da homogeneização, eu dou maior estabilidade porque eu evito a floculação, que é o termo chique para essa separação da nata, essa separação da gordura, separação visível. Então, a homogeneização, ela modifica essas micelas, né? Modifica esses glóbulos, aumenta a viscosidade, ativa a lipase em decorrência da agitação e destrói aglutininas, promovendo então um leite mais branco, que consequentemente o aumento, né, do número de partículas no leite que eu gero com essa homogeneização aumenta a reflexão da luz. Então esse leite visualmente ele fica mais branquinho. E aí, para romper nesses glóbulos de gordura, a gente precisa de uma força mecânica por pressão ou ultrassom para a gente realizar. Então, a temperatura da homogeneização, onde ocorre esse processo, né, tem que ser uma temperatura superior a 50 graus Celsius. Tá? Sendo que o ideal é 65. Isso aqui não precisa decorar não, tá, gente? Só tô falando que eu acho que é importante a gente saber disso para vocês entenderem. Porque em temperaturas mais baixas eu tenho uma cristalização dos glóbulos de gordura. Então, o meu processo de homogeneização não seria tão eficiente. Então, após esse processo, né, de homogeneização, eu vou aquecer o leite em torno, né, de 50, o ideal 65 graus Celsius. Promovo essa passagem, né, por pressão mecânica ou de ultrassom, aumentando, né, esse número de glóbulos de gordura, porque eu vou reduzir o diâmetro dessa gordura. E após o processo, o leite vai ser resfriado a 4 graus Celsius e vai ser armazenado em tanques de estocagem, né, isotérmicos para o prolongamento, né, para realizar outros processos produtivos. Então, o homogeneizador, ele vai fazer isso, vai fazer esse processo de passagem para redução desses glóbulos, né? Então, quais são as vantagens da homogeneização? Então, evita a separação de gordura durante o transporte e armazenagem. Gente, isso aqui vai evitar, porque quando você reduz as partículas de gordura, você vai ter gorduras com uma densidade menor. Então, eu não tenho essa separação tão fácil da nata, né? Eu aumento a estabilidade desse leite. Além disso, eu vou melhorar a palatabilidade e a viscosidade, porque quando eu também aumento o número de partículas de gordura, eu aumento a sua atuação, por exemplo, nas papilas gustativas, e aumento a viscosidade e a estabilidade por um aumento do número de conexões na matriz alimentar. Não formo película ao ferver, e aí lembrem, né, quando a gente pega um leite UHT e a gente ferve, ele não forma nata. Porque todo leite UHT, ele é homogeneizado e padronizado. Então, só é ver lá, pega qualquer caixinha de leite e dá uma olhada. Tá escrito leite homogeneizado e padronizado. Ah, Carol, não entendi. Por que todo leite UHT vai ser homogeneizado? Gente, porque ele vai ficar muito mais tempo na prateleira. Ele tem uma vida maior, uma vida útil. Então, eu também tenho que dar estabilidade sensorial. Então, ele não forma nata. Eu garanto, né,
um aspecto melhor nesse produto. E torna o leite mais branquinho, que foi o que eu já conversei com vocês, pelo aumento do número de partículas, que aumenta a reflexão dessa luz. Quais são as desvantagens da homogeneização? Então, a gente tem uma dificuldade no desnate posterior, ou seja, gente, olha só, a homogeneização ela tem que ocorrer após o desnate, tá? Por quê? Se eu quero fazer uma padronização, um desnate tradicional, o desnate ocorre por quê? Por diferença de peso molecular, tá? Então, eu preciso garantir que eu vou ter essa diferença de peso molecular para ocorrer esse processo adequado de separação por força centrípeta. Porque se eu faço a homogeneização, eu estou o quê? Eu estou reduzindo as partículas de gordura. Se eu reduzo as partículas, fica mais difícil separar a gordura dos restantes dos componentes que tem naquele leite. Então, a homogeneização ela tem que ocorrer após o desnate. Além disso, eu aumento a sensibilidade à luz. Gente, isso é um pouco óbvio, mas às vezes não fica tão claro na hora que a gente pensa. Meu Deus, mas por que aumenta a sensibilidade à luz? Porque, olha, imagina, eu tenho uma gotícula grande. Se eu passo a ter várias pequenininhas, antes eu tinha luz atuando. Então, gente, é isso. Eu estou aumentando a área de exposição aqui, ó. Porque antes a luz, se ela só tocasse nesses pontos, agora eu aumentei a atuação dessa luz aqui. Eu estou deixando mais exposto, aumentei a área de contato, a área disponível. Eu diminuo a estabilidade das proteínas ao calor. Porque com a redução, gente, do tamanho do glóbulo de gordura, eu deixo mais disponível essas proteínas no meio e aumento a sensibilidade às lipases, pelo mesmo motivo que eu expliquei ali da luz. Porque a gente já tem nessa matriz alimentar algumas enzimas, como as lipases. Então, ao longo do tempo, esse alimento ele passa por um processo de autólise, ele se autodegrada. Então, essas lipases ali presentes vão ter o quê? Uma maior quantidade de gordura para atuação. Porque se termina em ase, gente, é uma enzima. Então, essa enzima que é o quê? Que é lipídios, então são lipases, certo? Mas, de qualquer forma, a homogeneização, ela é um processo muito interessante, tá? Por isso que, Carol, mas, aumentou a sensibilidade à luz. Tá ruim. Gente, uma das formas de você minimizar essa questão de aumentar a sensibilidade da luz por conta do processo de homogeneização é só você pensar na embalagem. Então, aí que está a questão da tecnologia de alimentos. Se eu entendo esse processo e entendo que ele aumenta a sensibilidade à luz, o que eu, como profissional da área, vou fazer para minimizar isso? Então, as caixas dos leites que são homogeneizados, eles têm o quê? Não é aquele papelão, a parte interna é como se fosse uma lâmina de alumínio, porque aquele alumínio está protegendo aquela matriz alimentar de receber diretamente incidência de luz. Então, eu estou resolvendo essa questão dessa sensibilidade à luz maior, certo? Então, pessoal, aqui tem um fluxograma de processamento, tem no artigo que eu coloquei para vocês, lá na pasta do Dia de Tecnologia de Leite. Então, ele é interessante, até porque ele deixa uma visualização mais clara sobre esses processos, mas é importante só a gente ter algumas ressalvas, né? Eu acho esse artigo muito bom, ele tem 3 páginas, então é legal vocês darem uma lida, que ele resume muitos processos. Mas, olha só, aqui, na hora que ele fala sobre a recepção do leite, ele fala do resfriamento, do transporte, das análises, né, que precisam ser realizadas de qualidade e o armazenamento. Só que, quando a gente fala de um leite tipo C, não necessariamente esse leite vai ser resfriado para transporte, né? Enfim, então entendam, é uma forma mais global desse processamento. No processamento mesmo, ou seja, as etapas produtivas que essa matriz alimentar vai passar, coloca a padronização,
a purificação ou filtração, pasteurização, homogeneização e o armazenamento. Lembrando que a homogeneização não ocorre em leites do tipo A e tipo B, e a padronização também não ocorre. Então, são alguns dos processos que podem acontecer. E aí ele insere aqui no processamento de derivados a esterilização HT. Só que a esterilização, gente, pode acontecer também aqui no processamento. É uma escolha. Não necessariamente os leites vão passar apenas, quando a gente fala de tratamento térmico, por uma pasteurização, que pode ser rápida ou lenta. Também pode ser o tratamento térmico, a esterilização e o processo, né? Ou o processo HT. Lembrando que quando aparece esterilização, é basicamente a esterilização comercial. E quando aparece o HT, está se referindo ao método de ultra alta temperatura, ultrapasteurização. Então, aí esses métodos aqui, quando coloca concentração, secagem, fermentação, coagulação, essas são etapas para o desenvolvimento de derivados do leite. Então, nesse fluxograma aqui, gente, do leite, por que eu botei esse daqui também? Porque ele faz algumas ressalvas. Por exemplo, eu posso ter o leite que foi ordenhado, transportado, e ocorre, então, portanto, a recepção desse leite cru para passar por todo um processo, né? E ele pode também ter adição de um leite vindo de outra usina nesse momento da recepção do leite cru. Ou seja, se eu faço parte de uma indústria de laticínios que produz queijo, eu posso estar recebendo leite de uma outra usina e leite direto da fazenda do mesmo dono, enfim. Esse leite vai passar por uma etapa de resfriamento, ou seja, emprego de temperatura, filtração e clarificação, né? A gente vai falar sobre a etapa de filtração. Só lembrando aqui, né, que a clarificação que a gente conversou um pouquinho antes também utiliza a centrífuga e o objetivo da clarificação é a retirada das impurezas do leite. É bom sempre a gente dar uma recordada, né? Que a gente vai fixando o conteúdo. Então, a gente vai fazer retirada dessas impurezas do leite, que são ali as nossas bactérias, células somáticas, que estão dispersas naquela matriz alimentar. A filtração, gente, como eu falei, a gente vai conversar mais à frente, mas entendam que a filtração também são retiradas de impurezas, só que a gente está vinculado mais a outros tipos de impurezas, como pelos, sujidades, né, que podem estar naquele componente, sólidos e insolúveis, né, de uma forma geral. A clarificação está mais destinada à retirada de bactérias e células. Depois, esse leite pode passar por uma etapa, né, de padronização. Lembrando que a padronização é quando a gente faz a retirada parcial do leite. Quando a gente faz a retirada parcial de gordura para a reinjeção dessa gordura até atingir 3%. Então, aqui da padronização, a gente pode ter, né, uma sobra de gordura que vai ser utilizada para a produção de derivados. Esse leite também é pasteurizado, mais um processo com emprego de temperatura. Só que lembrando que resfriamento é temperatura de frio e pasteurização é temperatura vinculada, né, a valores quentes. Esse leite vai ser armazenado, envasado e enviado para chegar ao consumidor. Então, a filtração, gente, como eu falei rapidinho, né, no slide anterior, ela é conforme a RISPOA de 2017, no artigo 252, a filtração é a retirada de impurezas do leite por um processo mecânico, mediante a passagem sob pressão por um material filtrante apropriado. Então, aqui, tá vendo? Tem essas molas e é como se fosse um cilindro. Então, o leite entra por aqui, ele é filtrado e ele sai por esse cilindro, porque aqui é uma malha, aqui é a parte da filtragem mesmo. Então, as impurezas ficam aqui dentro e o leite sai
mais limpo, né? Ele vai sendo filtrado inúmeras vezes aqui dentro. Então, o ideal é que a filtração seja a primeira etapa, né? A primeira operação, né, que esse leite vai sofrer assim, porque você já vai retirar as sujidades, ó. Então, é a primeira operação realizada com o objetivo, gente, para o consumo mesmo, antes de qualquer medida de beneficiamento, porque é para deixar esse leite com as características mais próprias para a atração do consumidor, né? Então, a primeira operação destinada para consumo mesmo. Em melhorar o aspecto para o consumidor. Então, a gente retira resíduos, substâncias, né, insolúveis. Através do material poroso. Ok? E temos, portanto, a etapa de resfriamento, que é uma etapa muito importante quando a gente fala de tecnologia de leite, porque essa etapa de resfriamento ela está diretamente ligada a uma manutenção da carga microbiana em níveis adequados de consumo. Claro, gente, que não é só a carga microbiana, né? Adequados de consumo. Por quê? Porque se eu também faço um processo de resfriamento, eu reduzo a velocidade de reações enzimáticas. Tenho enzimas ali como lipases e proteases naturais naquela matriz alimentar, então também minimizo, né, essas reações de autólise. A gente não pode esquecer que quando eu falo de bactérias preferem, né, temperaturas entre 45 graus Celsius, 50 graus Celsius. Se eu coloco numa temperatura de resfriamento, eu estou aí inviabilizando esse crescimento acelerado. Então, o resfriamento ele é um método que? Bacteriostático. Ele está auxiliando nessa redução dessa velocidade de multiplicação dos micro-organismos. Então, o resfriamento imediato é importante. O ideal é que sejam utilizados tanques, até porque esses tanques, eles, como esse daqui tá na imagem, ele tem como se fosse uma haste aqui dentro, gente, que fica rodando, né? Para homogeneizar esse leite e todo ele ficar o quê? Na mesma temperatura. Você garantir a temperatura em toda a matriz alimentar, evitando, portanto, o crescimento microbiológico e as alterações químicas. Então, esse leite deve ser agitado para você padronizar a temperatura. Gente, quando eu digo padronizar, não é um método de padronização. Eu estou falando aqui de você garantir que todo leite esteja o quê? No mesmo padrão, ou seja, na mesma temperatura. Temperatura ideal de 4 a 5 graus Celsius. Mas vocês podem encontrar em algum texto, na literatura, falando que a gente tem que resfriar esse leite até 7 graus Celsius em até 3 horas. Só que isso daqui, gente, está falando pós-ordenha, tá? Okay. Aqui eu estou falando do resfriamento durante o processo produtivo aí do leite. Tratamentos térmicos. E aí, gente, é caveirinha, fica ligado. Quem está ficando cansado, dá uma parada, vai beber uma água, porque isso aqui, olha, cai muito em concurso, é importante para quem for trabalhar na área de alimentos, pasteurização do leite, tratamentos térmicos.
Então, o que que rola, gente? A tecnologia de alimentos, ela utiliza a temperatura para aumentar a vida útil do leite. E, claro, dos seus derivados também. Quando a gente for conversar sobre derivados, vocês vão ver que eu vou falar do processo de pasteurização. Também está presente nesse fluxo produtivo. Porque se trata de um dos agentes que mais vão influenciar no desenvolvimento microbiano, provocando a destruição dos micro-organismos pela ação letal do calor. Então, de forma simplificada, eu posso dizer que existem duas modalidades de tratamento térmico aplicada no leite. Eu tenho a pasteurização, que o objetivo básico é obter um leite livre de micro-organismos patogênicos não esporulados, e a esterilização, que a finalidade é destruir os micro-organismos presentes, esporulados ou não, que possam se multiplicar nesse produto final. Então, galera, quando os micro-organismos eles são submetidos a uma temperatura acima do seu ponto máximo de desenvolvimento, à medida que essa temperatura se eleva, eles vão sendo inicialmente inibidos. Posteriormente, se eu continuo aumentando essa temperatura, eu começo a gerar o quê? Danos, que podem ser o quê? Letais. E com isso eu vou impossibilitar a multiplicação. Então, dependendo, obviamente, da temperatura, eu posso gerar um dano. Eu posso apenas inviabilizar o crescimento, ou então eu posso gerar a morte, né? Eu vou inviabilizar mesmo, causando um dano letal naquele micro-organismo. Então, numa população microbiana, os tratamentos térmicos eles provocam reduções progressivas. Então, quanto mais elevado for a temperatura e mais prolongado o tempo, maior será essa redução populacional. Ou seja, maior vai ser a redução desse pool de micro-organismos. E aí a gente usa muito, gente, um valor D, que vocês podem ver, né, em alguns gráficos sobre, né, o efeito do tempo e temperatura, que é o valor D é o tempo necessário para a gente reduzir no ciclo, né, que a gente chama ciclo logaritmo desses micro-organismos, mas é basicamente o tempo que eu preciso, né? O tempo necessário para reduzir esses micro-organismos, essa população. Então, antes de eu entrar, né, propriamente dito, de falar para vocês a diferença que eu tenho entre os tipos de tratamentos térmicos, gente, um fato importante que a gente precisa considerar aqui quando a gente fala de tratamento térmico é que eu estou falando de redução populacional microbiana e que isso aqui está ligado, né, quando eu falo da redução microbiana, a redução populacional, isso foi algo que eu falei no início da aula de hoje. Tem a ver com a qualidade dessa matriz alimentar, ou seja, tem a ver com o nível de contaminação inicial. Então, qual é o nível de contaminação inicial? Qual a quantidade de micro-organismo que eu tenho ali no início? Então, se essa matriz alimentar, gente, chega com uma carga microbiana muito alta, isso vai influenciar. Então, para eu atingir níveis desejáveis depois, né, dessas células microbianas, é conveniente que a matéria-prima que eu utilize tenha a menor contaminação possível. Então, quando a gente fala, o leite está esterilizado, porque desses tratamentos térmicos, foi o que eu até comentei com vocês, nós temos a esterilização e a pasteurização. Então, quando eu falo esterilização, não quer dizer que esse produto tá, gente, necessariamente estéril, no sentido microbiológico, né, propriamente dito. O mais correto, então, a gente utilizar é sempre esterilização comercial. Porque a esterilização comercial, eu estou dizendo que tem ali uma quantidade X de micro-organismos, né? Em termos práticos, eu estou dizendo que tem ali um consumo, eu tive uma redução de micro-organismos, posso ter ali um 0,01%, mas que não vai gerar um malefício, né, o consumo. Então, eu tenho que pensar que tem uma termorresistência microbiana dependendo de diversos fatores aí intrínsecos, ligados ao que tipo de micro-organismo que está ali, né? Qual é o pH do meio, qual é a atividade de água, a temperatura que a bactéria vai se esporular ou não. Então, tem vários fatores que estão influenciando. E as bactérias esporuladas, elas apresentam uma maior resistência ao calor.
E, claro, elas podem gerar os esporos, né, que são como se fossem sementes dos micro-organismos. Ficando aquele meio num ambiente ótimo de novo, esse esporos ele vai germinar e vai ter ali uma nova célula viável de bactéria disponível, tá? Então, isso é muito importante, tá, gente? Esse panorama geral que eu dei aí sobre tratamento térmico. Mas falando diretamente da pasteurização, conforme a RISPOAD, o artigo 255, a gente entende por pasteurização o tratamento térmico que a gente aplica no leite com o objetivo de evitar perigos à saúde pública decorrente do consumo de micro-organismos patogênicos, que podem eventualmente estar presentes ali e que promovam mínimas modificações químicas, físicas, sensoriais e nutricionais. Então, a pasteurização é o recurso usado para a gente retardar a deterioração. Eu estou aumentando a vida de prateleira. Eu estou retardar a deterioração. Eu estou eliminando os micro-organismos patogênicos, mas eu não estou eliminando, gente, todos os micro-organismos existentes. E eu estou sim reduzindo, eliminando bactérias láticas benéficas. Porque o tratamento térmico ele vai estar ali atuando em qualquer micro-organismo que esteja ali. A gente não vai escolher. Bom? Então, mas a temperatura que se foi, né, estabelecida, eu elimino os patogênicos e reduzo a carga microbiana, né, das bactérias láticas. Então, pensando no processamento de derivados, isso não é tão interessante porque a gente pode utilizar essas bactérias láticas para a produção, né, de alimentos oriundos do leite. Então, o ponto mais importante, gente, desse processo de pasteurização é a temperatura. Por isso que a gente tem dois tipos de pasteurização. Nós temos a pasteurização lenta e a pasteurização rápida. Essas siglas daqui vêm do inglês, tá? De low e high. Tá ok? Então, gente, a pasteurização é um tratamento indispensável e obrigatório, existindo, portanto, esses dois tipos. Lembrando, né, que a pasteurização lenta e a rápida, eu vou falar os valores que são mais usuais que tem na literatura, mas que podem haver variações dependendo do local que vocês estejam buscando essa informação. Então, a pasteurização lenta, eu vou agora, né, gastar todo o meu inglês que eu não tenho com vocês, que esse LT significa Low Temperature Long Time, que é baixa temperatura por um longo tempo. Já que a pasteurização lenta, ela vai de 63 a 65 graus Celsius por 30 minutos. Ah, Carol, tem que decorar esse tempo de temperatura? Tem, ficar em concurso. E a pasteurização rápida é High Temperature and Short Time, ou seja, alta temperatura em um curto tempo. Então, ele vai acontecer de 72 a 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos. Certo? Então, vamos lá. A pasteurização lenta, gente, ocorre, como eu falei, entre 63 a 65 graus Celsius por 30 minutos. Só fiquem de olho, porque às vezes vocês podem encontrar alguns livros que afirmam que a temperatura é 65 graus Celsius. Outros vão falar que é numa faixa de 62 a 65 graus, tá bom? Mas é nessa faixa daí, entre 63 a 65 graus Celsius por 30 minutos. Então, esse método, ele reduz a carga microbiana em torno de 95%, exigindo, portanto, que esse leite ele seja obtido e mantido até a sua pasteurização em condições muito rigorosas de higiene. Então, geralmente é realizado em tanques, como esse daqui, de parede dupla, onde o leite é mantido sob uma agitação mecânica. Então, ele vai ficar aqui dentro, gente, sendo agitado e aquecido. E ele depois é resfriado com circulação de água fria. Então, esses tanques, eles são de aço inoxidável, são um material de fácil limpeza, inerte e resistente à acidez do ácido lático. Então, a legislação brasileira ela não permite a utilização
desse tipo de pasteurização quando a gente objetiva um leite para consumo direto. Entretanto, ela é permitida para a fabricação de derivados, principalmente queijos, ou ainda para produtos cuja destinação seja para fins filantrópicos, né, em que o consumo é realizado muito rápido, enfim. Então, todos os diferentes tipos de pasteurização alteram de alguma forma a composição do leite. Pode desnaturar proteínas, destruir vitaminas e enzimas. No entanto, as alterações são mínimas a uma temperatura de pasteurização lenta. É muito mais baixo, tá? Dessa forma, né, mantendo as propriedades do leite o mais próximo possível do seu estado in natura. Então, nesse caso, a preservação da composição do leite é importante para o pronto desenvolvimento de uma cultura láctea e uma coagulação eficiente. Por isso que esse leite ele é prioritariamente, né, da pasteurização lenta utilizado na indústria de derivados. Utilizado na indústria de derivados. Na indústria de derivados, porque ele tem uma alteração mínima, gente, na sua composição, na estrutura das proteínas ali presentes, tá? Então, além disso, a pasteurização lenta, ela tende a formar espuma no tanque, que favorece o desenvolvimento de micro-organismos termorresistentes, principalmente os denominados termodúricos e termófilos. Então, esses micro-organismos termodúricos, eles são capazes de resistir a temperaturas relativamente elevadas. Apesar deles não se multiplicarem nessas temperaturas, mas eles resistem. Então, em se tratando de leite, a gente tem aí se destacando os streptococcus e os lactobacilos. Já os micro-organismos termófilos, além deles resistirem a elevadas temperaturas, eles precisam delas para se multiplicar. Então, a gente destaca aí entre esses termófilos, Clostridium e bacilos. Então, agora falando da pasteurização rápida. Então, ela consiste no aquecimento desse leite em trocadores de calor tubulares, tá vendo aqui, gente, essas tubulações, né, esses tubos, ou de placas, que eu até mostrei para vocês, que a gente tem aquelas placas intercaladas. O leite ele é aquecido e resfriado por meio dessa circulação, em fluxo contínuo, numa pressão constante entre essas placas, né, que são de camadas muito finas, nesse circuito fechado, que também está abrigando esse leite, o quê? Do ar e luz. Então, o leite, gente, fica circulando aqui, nessa tubulação entre essas placas. Então, há uma temperatura entre o quê? 72 a 75 graus Celsius, de preferência, né? De 15 a 20 segundos, só que pode aparecer na literatura afirmando que são 15 segundos, ou como eu já vi aparecendo em questão de concurso, 72 a 77 ou 72 a 78, tá ok? Então, só fiquem ligados. E então, esse leite vai ficar aí, gente, circundando, né, por essas tubulações, e depois ele vai ser resfriado com água gelada a uma temperatura de 4 graus Celsius. Então, a eficiência desse tipo de pasteurização, pode ser de 95 a 99,5% de eficiência. Então, esse tipo de pasteurização apresenta vantagens em comparação com a pasteurização lenta, como permite maior controle e segurança do processo, que está numa tubulação fechada, em curto espaço de tempo, eu estou protegendo o abrigo de ar e luz. Eu apresento uma maior eficiência na eliminação de micro-organismos. Por se tratar desse processo contínuo e efetuado com muita rapidez, eu consigo, né, garantir todas essas variáveis que eu falei anteriormente. Eu possibilito o tratamento de um grande volume de leite. O processo de limpeza é automatizado. As instalações exigem menos espaço e apresentam maior economia de energia por esse processo de regeneração que ocorre no interior do aparelho. Então, os trocadores de calor do tipo tubo, como que tem aí para vocês, eles são basicamente, gente, constituídos de feixes, né, que tem ali dentro, microtúbulos, onde está passando ali esse circuito com esses fluidos do leite. Então, existem muitos maquinários, né, desses de tubulação, mas o mais comum mesmo de ser utilizado são em placas.
que são aquelas placas retangulares, onduladas ou com nervuras, onde eu vou colocando o leite sendo exposto, né, gente, de forma oscilatória, quente-frio, quente-frio. Então, o trocador de placas vão ser essas placas verticais de aço inoxidável, fazendo esse aquecimento intercalado. E da mesma forma, né, que na pasteurização lenta, esse leite, após, né, o processo de pasteurização, ele vai ser resfriado a uma temperatura de 4 graus Celsius. E aí ele segue dois caminhos. Ou ele vai para envase imediato, a fim de evitar uma recontaminação, ou ele vai para conservação em silos isotérmicos. Então, a temperatura de pasteurização do leite, gente, é suficiente para destruir bolores e leveduras, e todas as bactérias gram-negativas e algumas gram-positivas. No entanto, os micro-organismos termodúricos e os termófilos resistem também a esse processo de pasteurização rápida, dentre os quais aí, como eu falei, a gente destaca Bacillus e Clostridium. Então, além da destruição microbiana, durante a pasteurização, a rápida, ocorre aí uma desnaturação parcial ou total de enzimas e vitaminas. A desnaturação parcial de proteínas do soro, em torno de 10 a 20%. E também a insolubilização de sais. No leite, o HT, como eu vou falar, a gente tem 100% das soroproteínas sendo desnaturadas. Na pasteurização rápida, é um percentual menor. Então, o número e o tipo de micro-organismos do leite cru são condicionantes da qualidade do leite pasteurizado. Então, se o leite cru contiver grandes quantidades de termodúricos ou termorresistentes, mesmo sendo um processo eficiente, o tratamento térmico, a vida de prateleira desse produto vai ser o quê? Vai ser menor. Então, quais são as vantagens da pasteurização rápida? Evita a transmissão de doenças, porque a gente elimina os micro-organismos patogênicos, reduz a carga bacteriana do leite, elimina bactérias indesejáveis, prolonga a vida de prateleira e beneficia a tecnologia e qualidade dos laticínios, principalmente se for o que, gente? Pasteurização lenta. Desvantagens da pasteurização rápida. Eu posso estar eliminando aí bactérias láticas, que são benéficas, são nossos fermentos naturais. Alterar o sabor do leite, porque tem ali, como eu falei, uma destruição parcial, uma desnaturação, né, de enzimas, vitaminas, proteínas do soro, que pode dificultar certos processos. Sobre a esterilização, gente. Então, lembrando que quando eu falo de esterilização, eu tenho a esterilização, propriamente o processo de esterilização comercial, ou a pasteurização ultra rápida, que é o nosso processo UHT. E aí vale ressaltar o seguinte, que alguns livros colocam o processo do UHT como uma exceção do método de pasteurização. E outros livros, né, colocam o método de UHT como um método de esterilização, que eu acho muito mais coerente, né, gente? Por quê? Porque nesse método aqui eu tenho uma eficiência de 99,99%. Eu consigo garantir uma estabilidade nesse produto, que o leite que ele passa pelo processo UHT, ele vai ser armazenado em temperatura ambiente, ele não exige temperatura de refrigeração, diferente do leite que é pasteurizado ou pela lenta ou pela rápida. Ele precisa ficar sob refrigeração. Lembra lá o que acontece no mercado. Ele está junto com requeijão, manteiga, né? Ele não pode ficar em temperatura ambiente. Então, esse método de ultrapasteurização, o HT, eu coloco, né, nas minhas aulas como um método de esterilização, tá? Mas entendo que pode aparecer na literatura como um método de pasteurização, mas como uma exceção. Por quê? Porque métodos de pasteurização não ultrapassam 100 graus Celsius, já a ultrapasteurização ultrapassa, porque a sua temperatura é em torno de 130 a 150 graus Celsius, que pode aparecer de 2 a 4 segundos, como também de 3 a 5 segundos. Então, o tratamento térmico pelo processo é conhecido como UHT, que é Ultra High, né, que vem do inglês, que pode aparecer também como UAT, que é do português, ultra alta temperatura,
consiste na conservação de alimentos líquidos por meio de uma breve e intensa exposição a aquecimento, adequado e suficiente para a gente obter um produto bacteriologicamente estéril. Então, esse produto daqui, proveniente da pasteurização ultra-rápida, esse produto ele é bacteriologicamente estéril. Estéril, né? Então, é claro que, gente, por ter um produto, né, bacteriologicamente estéril, a gente tem perdas nutritivas e organolépticas acontecendo aí nesse produto. Mas, de uma forma geral, você não vai ter uma alteração que torne esse produto impróprio para consumo. A gente tem perdas de nutrientes porque esse produto atingiu uma temperatura onde se tem ocorrendo reação de Maillard. Então, nessa reação, que é uma reação em cascata, a gente tem consumo completo dos componentes envolvidos. É uma reação em cascata. E aí, no final dessa reação de Maillard, a gente tem a produção de melanoidinas. Claro que, ai, Carol, mas eu li que melanoidinas são ótimos, dão cor, sabor e aroma para o produto. Não, gente, realmente dá. Se for do meu interesse, por exemplo, para a produção de doce de leite, é importante que ocorra caramelização e reação de Maillard, que são reações de escurecimento não enzimático. Porque as melanoidinas que vão dar aquela cor caramelo para o doce de leite. Só que entendam, nessa reação eu tenho consumo completo dos componentes envolvidos. No caso, né, do leite, eu tenho envolvimento aí da lactose e da lisina. Lembrando que lactose é um disacarídeo e a lisina é um aminoácido essencial. Então, eu tenho perda nutricional. Ah, cara, mas eu não entendi. Você está falando aí cor caramelo, não sei o quê, pô, mas o leite, o HT, ele é branquinho. Gente, eu não vou ter alteração a olho nu na cor daquele leite. Por quê? Porque só durou o quê? De 2 a 4 segundos ou 3 a 5 segundos essa temperatura elevada. Mas não quer dizer que eu não tenha produção ali e que eu não tenha tido perda nutricional. Tá? Então, entende-se por processo de ultra alta temperatura, esse processo UHT, o tratamento térmico aplicado ao leite, nessa temperatura elevada de 130 a 150 graus Celsius, por um período de 2 a 4 segundos, mediante um processo de fluxo contínuo também. E esse leite vai ser imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32 graus Celsius e vai ser envasado sob condições assépticas, em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas. Então, o resultado é a destruição dos micro-organismos, proporcionando um produto final de alta qualidade, com uma vida de prateleira em temperatura ambiente de até 180 dias. Então, gente, a vida de prateleira desse alimento é de 180 dias. Olha a diferença de um leite que foi pasteurizado, que a vida de prateleira dele pode ser o quê? Em torno de 1 semana, 2 semanas, tá? Então, a vida de prateleira é de 180 dias, tá? Por isso que esse leite, o HT, ele também é chamado de longa-vida. Tudo bem até aí? Então, esse tipo, gente, de tratamento, ele destrói as bactérias em suas formas vegetativas. Por isso, ele não é capaz, diferente, né? A pasteurização não é capaz de fazer isso tão eficientemente. No entanto, ele vai estar ali destruindo as bactérias em suas formas vegetativas, não sendo capaz, porém, de destruir, às vezes, suas formas o quê? Esporuladas. Tá? Então, nesse caso, é importante a gente entender que essa denominação de estéril não fala de uma esterilidade no sentido microbiológico, porque para a obtenção
de uma esterilização, gente, absoluta, seria necessário uma severidade tão grande no tratamento térmico que isso ia acarretar em tantas desvantagens de alteração de cor, de sabor, de um valor nutricional muito, muito acima. Então, dessa maneira, a forma prática que a gente fala é que foi um leite esterilizado. Porque eu estou falando, sim, de uma inativação substancial, ou seja, significativa, ocasionada por esse tratamento térmico. Então, de todos os micro-organismos e esporos que estão presentes, poxa, eu consigo estar ali eliminando 99,99%. Então, nas temperaturas do processo por UHT, ocorrerão reações e modificações químicas dos componentes do leite. No entanto, gente, o coeficiente de destruição bacteriano é superior à velocidade dessas reações químicas. Tá? Então, por isso que eu falo assim, poxa, Carol, mas eu estou aumentando tanta temperatura, o micro-organismo não gosta de temperatura alta? Gente, o micro-organismo ele gosta da temperatura alta, só que eu estou ultrapassando a temperatura que esse micro-organismo se sente ótimo, eu estou entrando numa temperatura de letalidade. Por isso que é tão eficiente. Certo? Então, galera, vamos passar aqui para o próximo slide, onde eu estou mostrando um pouco, né, todos os vários, né, alimentos que podem ser oriundos de um processo de esterilização pela ultra alta temperatura. Então, não é só o leite, tá? Pode ser creme de leite também, achocolatados de consumo direto, eles também podem ser ultra pasteurizados. Esse método, gente, de esterilização, ele pode ser por dois tipos. Pode ser um aquecimento direto, ou aquecimento indireto. Então, como é que a gente diferencia de uma forma geral esses dois? Então, no aquecimento direto, a gente tem uma mistura de vapor a elevada pressão com o leite. Então, tá ali direto, né? Tem o contato direto do vapor com o leite. Então, pode ser por uma pulverização do leite, né, no vapor também. Então, nesse processo, ocorre a adição de água ao produto e, em consequência, a eliminação dessa água por uma regulação de sólidos durante o processamento com a evaporação da água. Já no aquecimento indireto, não tem mistura do leite com nenhum agente térmico, no caso o vapor. A troca de calor é realizada em placas ou pasteurizadores tubulares. Então, o leite é pré-aquecido num trocador de placas e depois ele passa por um homogeneizador antes de finalmente ele chegar na seção de esterilização, onde ele vai ser submetido a 140, 130, né, entre 130 e 150 graus Celsius. Beleza, gente? E aí a gente tem a esterilização, que pode aparecer escrito, né, como esterilização comercial, tá bom? Então, a temperatura de 110 a 120 graus Celsius, de 10 a 20 minutos, elimina todas as formas de micro-organismos, inclusive esporos, e o grande problema é que pode ocorrer uma caramelização desse leite, deixando ele escuro. Então, essa caramelização é através de um escurecimento não enzimático. Então, a gente também pode ter o que? Nesse processo de esterilização, perda de nutrientes. De forma, né, mais substancial que uma pasteurização rápida. Então, galera, modificações físicas, químicas e físico-químicas no leite, isso aqui eu vou entrar quando eu for conversar com vocês sobre os derivados do leite. Então, de uma forma geral, só para a gente fechar aí esse conteúdo de processamento que o leite passa, processamento térmico, então a pasteurização é um tratamento térmico relativamente o quê? Brando. E mesmo quando ele está combinado a outras operações, acontecem apenas pequenas mudanças nas características nutricionais e sensoriais.
No entanto, a sua vida de prateleira é o quê? Pouco menor, né, que no UHT. A gente vai ter ali dias e semanas, porque o UHT são meses. Então, para assegurar uma vida de prateleira adequada, é essencial nesses produtos que vão ser pasteurizados a gente evitar uma contaminação pós-processamento. Então, o leite cru e o pasteurizado, eles apresentam uma diferença de coloração em virtude do quê? Da homogeneização. Porque só a pasteurização por si só, ela não tem um efeito significativo nesse aspecto. Então, o tratamento promove também o desenvolvimento de sabor de leite cozido. Por quê? Porque por causa da desnaturação de proteínas do soro, que formam sulfetos de hidrogênio, além da formação de lactonas e metilcetonas a partir dos lipídios. Então, o tratamento térmico ele promove perdas nutricionais no leite. Entretanto, a literatura científica demonstra que são negligenciáveis, porque o objetivo maior da esterilização é aumentar a vida de prateleira dos alimentos. E nesse caso especificamente, permite o armazenamento do leite em temperatura ambiente. Então, em razão da importância dessa finalidade, a esterilização fundamenta-se basicamente nos efeitos deletérios do tratamento sobre os micro-organismos. Beleza, gente? Então, basicamente é isso, processamento térmico. E, de uma forma geral, já finalizei com vocês todos os processos que o leite é submetido.